E aí, meus amigos, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. E hoje nós vamos falar a respeito do pequeno profeta, o grande e abençoado embuste. Uma mistura de Edir Macedo com Silas Malafaia, com Leonardo Salles. Parece que pegaram toda essa gente, bateram no liquidificador e lançaram uma nova criatura. Espírito maligno! Mas a receita deu meio que errada, ficou mais parecido, ficou na verdade um Vitório Souza, ungido com óleo precoce, divino, misterioso. Muita gente mandou pedindo pra gente comentar sobre essas barbaridades desse cara, ele chega da preguiça. Mas me enviaram um vídeo e eu vou reagir com vocês. Esse vídeo fala das 5 vezes que Miguel Oliveira foi longe demais. E para você que assistiu o outro vídeo meu anterior, não, o profeta Miguel, até onde eu sei, não vai participar dos Gideões, tá? Foi só uma brincadeira com o cachorrinho da minha filha, que eu fiz ali na introdução do vídeo, mas eu não... Se vai estar presente, não sei. Mas pregando, pelo menos na lista oficial dos pregadores dos Gideões, não consta o nome do cidadão, graças a Deus, né, porque chega de herege, chega de pedição de dinheiro, mas são 40 pregadores nos Gideões que vão pedir dinheiro, então seria mais um, né. Vamos ouvir esse vídeo, reagir o vídeo, mas antes peço para você deixar o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, agradeço a sua inscrição, agradeço a cada um de vocês que ajuda a manter esse canal no ar. E bora pro vídeo de hoje. Quem poderia imaginar que uma criatura tão pequena seria capaz de efeitos tão grandes, espirituosamente torpes? Entre um glória a Deus e o outro, o pequeno iluminado aí, para não dizer outra coisa, né? Dança com a verdade como quem dança com a própria sombra. É isso que eu acho. A ideia, né? A sombra sempre perto, mas nunca toca, é mais ou menos por aí. Mentiras e mais mentiras, enfim, vamos ver o vídeo aqui. 5 vezes que o Miguel Oliveira mentiu, foi longe demais. Esse vídeo foi enviado o link para mim, ele é lá do canal Logos. Depois você corre aí, enfim, acompanha o canal Logos. 5 vezes que o Miguel Oliveira foi longe demais. Prendendo com um vagabundo de altar, um pilantra, um safado, do adúltero, um fofoqueiro linguarudo, intrigueiro. 14 anos de idade. Mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, fora as milhões de visualizações alcançadas. Além de tudo isso, o profeta Miguel Oliveira sabe entrar na mente do seu público a ponto de fazer até mesmo coisas sobrenaturais. Eu sei que você já está cansado de muitos vídeos a respeito desse cara. É uma verdade, cara. Quem não tá cansado, anojado disso aqui já, né? Desse pequeno pastor mirim. Mas você já se perguntou como ele faz tudo isso, mesmo mentindo diversas vezes, até manipulando a mente das pessoas? Temos que admitir que ele não é normal. Só pela mentira lá do começo, né, que não falava e não ouvia, sem as cordas vocais, já dá pra ver que normal não é, né, cara? Mas tem muita gente que foi enganada aí. Para você entender quem realmente é esse pastor Miguel Oliveira, eu vou te mostrar 5 vezes em que ele deixou escapar a sua verdadeira identidade. 5 vezes que ele mostrou quem ele realmente é. E em todos esses 5 episódios, ele passou completamente dos limites. Primeiro, o mentor oculto de Miguel Oliveira. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olhe pra cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Para entendermos quem esse pastor mirim realmente é, não devemos perguntar como ele conquistou tanta atenção das pessoas, e sim quem ensinou ele a agir com tanta frieza. Frieza, eu diria um monstrinho, né, cara? Um monstrinho ungido, na verdade. Quem é que criou? Vamos ver se aparece o pastor dele aqui. Mesmo com tão pouca idade, tanto em suas pregações como em entrevistas, Miguel deixa claro que essa frase "Jesus é o meu pastor, nada me faltará" está errada, está amarrada. Para ele, é sim necessário termos pastores homens aqui na Terra. E não é tão difícil assim de entender o porquê ele fala isso, né? Afinal, se as pessoas não precisassem desses pastores aqui na Terra, como que eles vão receber o dinheiro desses fiéis? Não é normal um moleque de 14 anos de idade ter uma oratória tão bem treinada como ele. E nesse último podcast polêmico aí com o irmão James, que viralizou na internet, nosso pastor mirim deixou escapar que ele era assim escolarizado por um outro pastor chamado Marcinho. Até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira da língua estranha, a maneira de... Esse cara deu com as 2 mãos, 2 pés nesse maluquinho aí, cara. Tirar o chapéu pra esse James.
de pedir Mas oferta. são jeitos, irmão. Entendeu? É Então, jeito. isso parece que é uma escola. Se você olhar pra ele, pra Vitória é igual, se olhar pra ele pro Lucas, Eu quero Rafael que você- também é igual. Eu quero que você me prova. Aí eu olho e falo assim, mas esse clubinho tá tudo igual? Parece É. que eles pegam a mão assim, dão uns 3 É tuchos mesmo? andando de mão dada. É mesmo? Exatamente. Congrega com o pastor Massinho. Esse cidadão aí, cara, dispensar comentários, passação de pano. Aí, sinceramente, cara, vamos deixar pra lá. meu pastor. Como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil, como por Pastor exemplo, Marcinho tá o antes de bispo Samuel Orkut, antes de Ferreira. Facebook, antes de Instagram. Pastor Marcinho tá 82 anos, desde 82 em cima do altar, irmão. Deus usou o Pastor Marcinho, a menina foi dentro do Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja lotada, tá no YouTube. Tá no YouTube, tá no YouTube. Lotada, tá no YouTube. Pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da Bispa Keila. Pastor Marcinho, o pastor presidente de onde Miguel faz as suas pregações, entendendo melhor É esse cidadão aqui, então, o responsável por essa criatura, cara. Meu Deus do céu, senhor Marcinho, pastor presidente na AD, Avivamento Profético. Meu Deus do céu, cara. Igreja com nome de profética. Já dá pra ter uma noção, né? quem é esse mentor oculto de Miguel Oliveira, é possível perceber o que foi ensinado a Miguel e principalmente as consequências disso. O segundo dia em que Miguel passou dos limites mostra exatamente essas suas intenções. Segundo, 20 pix de R$1.000. 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Cadê essa pessoa? Seu pilantra, seu safado, ameaçando o pessoal pra doar R$1.000 pra igreja. Ameaçando. É, Queria 20 pessoas pra doar R$1.000 cada um. Igrejas católicas e evangélicas movimentam Cara, isso aqui, velho, traduzindo, é uma fé de plástico embalada a vácuo, velho. Mas o povo cai, gosta disso, né? cerca de 21,5 bilhões de reais por ano. Essa arrecadação é proveniente de doações, dízimos e ofertas. A grande maioria desse dinheiro vai mesmo para boas causas, para ajudar a comunidade e as pessoas que realmente mais precisam. Mas infelizmente, o ser humano é corruptível e em muitos casos ninguém garante para onde realmente vai todo esse dinheiro. O pior é que a grande maioria dos fiéis não Eu garanto, e falo há muito tempo aqui nesse canal. Dinheiro vai pro bolso, pra conta pessoal do pastor, cara. são ricos. Ninguém tem essa grana toda para gastar à toa. Fazer um pix de R$1.000 não é pouca coisa, quase que um salário mínimo ali, metade dele pelo menos, né? Fora isso, muitas vezes foi falado que através dessa doação, o seu suposto milagre viria mais rápido. Aí eu te pergunto, algum milagre depende de dinheiro? Jesus pediria dinheiro para as pessoas antes de fazer algum milagre para elas? Pior do que distorcer a fé para o seu próprio enriquecimento são as promessas, as falsas promessas, que teve uma vez que Miguel fez uma promessa que passou completamente dos limites. Promessas e revelações da mente fértil de uma criatura que é fantoche, é cópia, né? Na verdade, imitação do que ele já viveu e presenciou. Experiência que é bom como homem não tem, mas ele passa uma ideia, né? Que tem uma experiência. Terceiro, a cura do câncer. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. Se alguém chega em você e faz um discurso todo emotivo, dizendo que a sua doença está curada, ou melhor, se essa pessoa fosse um adolescente de 14 anos, você acreditaria nessa suposta profecia? A retórica nasceu como uma ferramenta de sobrevivência na Grécia Antiga, onde o poder era decidido nas assembleias e tribunais, e não em batalhas e não de maneira física. Então, quem não sabia falar estava condenado ao sofrimento, às vezes até à morte. Nesse cenário, surgiram os primeiros mestres da persuasão, que com palavras bem escolhidas conseguiam mover multidões, virar votos, vencer julgamentos. Não importa o que era falado, e sim como era falado. Aristóteles foi um dos primeiros a sistematizar esse poder por meio de 3 pilares principais: ethos, que significa credibilidade, pathos, que diz a emoção, e logos, que diz respeito à lógica. Miguel estabelece credibilidade, ou a ethos, com o testemunho do seu milagre pessoal. Ele cria uma conexão emocional
sapatos, com discursos dramáticos e com todas aquelas revelações mirabolantes ali que ele faz. E aí ele organiza os seus argumentos simples, baseado em valores morais, que são logos, para justificar então as suas ações. Mesmo sem provas, sua história funciona como um recurso poderoso de persuasão. E ainda, ao se posicionar como um jovem perseguido por pessoas que não acreditam na palavra, Miguel amplia o seu engajamento e reforça sua imagem de escolhido por Deus. Acredite se quiser, por esses e outros motivos as pessoas realmente acreditam na autoridade desse pequeno pastor. E aí você imagina o estrago, né? Se as pessoas acreditam até nisso, o que mais poderia prometer a essa galera? Quantas coisas ele conseguiria persuadir ali os seus fiéis de fazerem? Isso nos leva à quarta vez em que Miguel Oliveira passou totalmente dos limites. Uma história que seria impressionante se tivesse alguma prova, mas não tem. Aqui, cara, ele fala, né? Ele reclama que vai processar todo mundo, que é apenas um garoto de 14 anos. Mas se não quiser ser questionado, criticado, ridicularizado, esse cara tá já na internet, como adulto, então não faça coisa de adulto. Porque o que ele faz é coisa de adulto malandro da pior estirpe. E aí ele com 14, 15 já talvez, resolve imitar os adultos e daí não quer ser criticado como adulto. Pelo amor de Deus, cara. Se não quer ser criticado como adulto, não faça coisa de adulto. Vai curtir a vida, né, a adolescência aí. Enfim, cara, é pura bucha, que nem diz o ditado. Quarto, o nascimento do profeta. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Era impossível uma pessoa comum reverter essa situação e do nada começar a falar. Inclusive a mãe dele já comentou aí, segundo a informação que eu recebi, que ela não aguenta mais, que é para parar de falar desse assunto. Daí a pergunta fica, por quê? Ah, porque não tem laudo? O cara nasceu tem 14 anos atrás, meu amigo. Hospitais guardam. Por que não vão atrás, né? E querem que pare de comentar sobre isso aí? Porque é mentira, cara. Até provar o contrário fica mentira. Porém, Miguel não é uma pessoa comum. Você lembra de algum momento da sua vida quando você tinha 3 anos de idade? Miguel também fala que já perdeu os laudos médicos que comprovariam que ele realmente nasceu desse jeito. Mesmo assim, essa história toda pode até ser verdade. Eu realmente acredito que milagres e coisas inexplicáveis acontecem. Mas se você entende o padrão desse comportamento de Miguel, você percebe quem é o verdadeiro vilão dessa história toda. Muito provavelmente, Miguel não se lembra de tudo isso. Alguém contou essa história para ele. Ensinaram ele a ser exatamente assim. O problema nunca foi o mini pastor profeta ali da igreja. Ele só tá ali imitando o que ele viu funcionar e o que funcionou de fato para ele, que fez ele crescer até agora. Os verdadeiros culpados são os crentes que transformam o evangelho num espetáculo. É impressionante como um monte de marmanjo, pai de família, gente adulta, se rebaixa para argumentos desse pequeno jovem. O problema não é do pastor mirim, são dos adultos que brincam de evangelho. Ensinar uma criança a repetir discursos vazios, com frases prontas, com jargões e todas essas coisas. Deus fala pelas escrituras e não por performances, mas muitos preferem o barulho, os gritos, as visões, encarnações, possessão, todas essas profecias fabricadas. Ninguém desse meio teve coragem de confrontar todo esse esquema. Porém, no dia 17 de abril de 2025, Miguel passou dos limites pela 5ª vez, mas agora ele não esperava que o irmão James falasse o que não deveria falar. Quinto, humilhado pelo irmão James. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Tira as câmeras da igreja, do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. A origem de
Todo mal na internet chama-se contexto. A grande maioria dos cancelamentos acontecem porque pessoas pegam trechos de um conteúdo longo retirando alguma fala de contexto. E sem o contexto, uma coisa simples pode parecer um verdadeiro absurdo. Porém, mesmo com o contexto, não fica legal a situação de Miguel. Durante uma discussão com o irmão James sobre gravar ou não os cultos, Miguel concordou que o problema não são as gravações, e sim as pessoas que cortam trechos desses cultos e postam na internet com a intenção de viralizar em cima de algum corte fora de contexto. Porém, você abre o perfil dele no Instagram e percebe que ele mesmo é quem faz isso, ou seja, você percebe quais são as verdadeiras intenções desse pequeno jovem. O pior de tudo é que nesse podcast foram 3 pessoas que se juntaram contra o irmão James, que aparentemente era o único ali brigando pela verdade. Não tem problema nenhum você gravar a sua fé, você ter milhões de visualizações com isso, inclusive isso é até uma coisa positiva no seu ponto de vista, provavelmente, né? O verdadeiro problema vai acontecer quando você esconde quais são suas verdadeiras intenções e de uma certa forma manipula o seu público com tudo isso. Um garoto de 14 anos que passa uma ideia de um homem já maduro, formado, mas que não saiu nem das fraldas ainda, carregado de promessas celestiais, revelações, vinda diretamente da linha direta que ele tem com Deus, que no meu ponto de vista não passa de uma imaginação fértil de uma criança que tem talvez uma inteligência a mais que está sendo usada justamente para trazer o... Cara, lá na frente, escute o que eu estou falando. Lá na frente vai ter problemas, com certeza. E ele continua, né, enchendo de esperança aqueles que ainda acreditam na fala que há homens usados como ele. Afinal, quem que vai desconfiar de um rostinho tão puro, meigo, uma miniatura, né, do Silvio Santos, uma miniatura aí desses pregadores, conforme eu falei no começo, pegaram um pouco de cada, misturaram, saiu isso aí, um Vitório Souza, literalmente treinado para enganar, nada mais do que isso. Em outras palavras, é uma fé, né, que move a vida desse camarada de plástico embalada a vácuo, essa é a definição que eu dou. E o pior, vendida no mercado da ilusão, o mercado da fé. Para você que talvez contraria, esse Miguel aí, cara, o profeta Miguel, ele não entrega apenas palavras, ele vende pacotes promocionais de salvação, pacotes promocionais de libertação, de esperança, com direito a um bônus de mentiras, que é reciclável a cada oração feita por ele. Em outras palavras, mentiras ditas como verdade, meias verdade, conforme o cara do vídeo falou aí, e completa com mentiras, invenções, deduções, adivinhações, e isso tudo é passado como se fosse algo diretamente da ligação que ele tem com Deus. A ligação que eu vejo esse cara tem, a única é com a grana, né, que estão usando ele aí para ganhar dinheiro. Parece que tá cobrava 3 mil, agora diz que aumentou, exige hotel com ar-condicionado para 2 pessoas, mas enfim. Muitos dizem que os críticos estão invejando o sucesso do cara, mas eu aqui confesso a vocês que eu fico com vergonha alheia quando eu olho para esse camaradinho aí, e principalmente imaginando os pais por trás que não tem um pingo de vergonha na cara de manter, ou pelo menos chamar a atenção, que está passando dos limites. O cara se comporta como um adulto e não quer ser criticado como um adulto. No púlpito da enganação, esse Miguel aí é maestro. Rege corações humanos, corações crédulos, com uma maestria muito grandiosa de uma verdadeira manipulação. Sorrindo, manipulando, conquistando corações crédulos, enquanto embolsa a confiança alheia, como quem colhe, né, um simples fruto de uma árvore, com a maestria gigantesca, uma oratória dominada. Porém, esses frutos que ele colhe são de árvores que não foi ele que plantou, né? Apareceu aí, fabricaram esse cidadão. E conforme vimos no vídeo aí, né, o laboratório é a igreja aí, avivamento profético. Pelo amor de Deus, cara, que talento, né? Para eles, que talento, menino prodígio, que para mim não passa de um verdadeiro Pinóquio, né? Mas para alguns é uma vocação que ele tem. Uma vocação sendo usada precocemente
direcionada num lugar totalmente errado. E para você que acredita, né, no fundo ele é um verdadeiro milagre. Porém é um milagre como que a fé mal orientada, mal direcionada, pode tornar a mais rendáveis das farsas desse bueiro, desse esgoto evangélico que infelizmente nós estamos presenciando nesses últimos tempos. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário. Se não concorda, tenta me convencer o contrário. Deixa o seu joinha que é importante. Para alguns que me questionaram aí se é verdade, se vai ou não estar no Gideões, não vai estar. A princípio, pregando, pelo menos, não consta o nome dele na lista lá dos 40 pregadores que vão estar presentes, mas talvez venha estar, né, andando pelas ruas de Camboriú aí durante o evento, e se eu encontrar, com certeza eu vou tentar gravá-lo. É esse o vídeo de hoje. Para quem enviou o link, né, obrigado, agradeço aí. Me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.